Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Bons índices. Exportações brasileiras de carne bovina apresentam aumento de mais de 12% no acumulado do ano de 2020. Você vai ver também que nós vamos falar sobre o aumento dos resultados da estação de monta. Vamos comentar sobre a parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa e a Organização das Cooperativas Brasileiras OCB, cuja semente foi plantada em 2015 e agora vem gerando frutos. E vamos falar sobre a reserva da CBA. O Agora Agro já está no ar. Uma parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa e a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, cuja semente foi plantada em 2015, começa agora a gerar frutos. Ao todo, 155 profissionais de departamentos técnicos, multiplicadores de informação em 40 cooperativas foram beneficiados por capacitações. A partir das informações que eles receberam, 730 técnicos que atendem a 95 mil produtores rurais também foram orientados. Assim, a área de aplicação direta dos conhecimentos foi estimada em 340 mil hectares, com potencial de adoção em 1.400.000 hectares nos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Juntos, esses estados, eles respondem por 9% da produção nacional de grãos. E segundo a OCB, 64% dos produtores rurais brasileiros são associados ao cooperativismo, o que facilita o seu acesso à assistência técnica, como a que é prestada pela Embrapa. Segundo a empresa de pesquisa, o aumento da produtividade, melhoria na rentabilidade e redução de riscos na produção de grãos foram alguns dos frutos. As cooperativas agropecuárias, elas estão confirmando o protagonismo em uma de suas mais tradicionais atribuições, fomentar o uso de tecnologias. E com grande capilaridade, são 1.613 grupos em todo o país, com cerca de 1 milhão de associados, segundo a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB. E essas organizações assumiram um papel fundamental para filtrar e fomentar soluções e ferramentas e também orientar e garantir os ganhos de eficiência prometidos pelas novidades que se multiplicam aceleradamente no mercado. E agora eu vou conversar com Davi Canassa. O Davi, ele é diretor das reservas Votorantim. E nós vamos falar de um tema muito interessante, nós vamos falar sobre meio ambiente, sobre produção, nós vamos falar sobre a reserva da CBA. Davi, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, muito obrigado pela sua participação. E eu tenho certeza que nós vamos discutir um tema muito interessante, um tema atualíssimo. Tudo bem, Davi? Olá, Antônio. É um prazer estar com vocês e poder contar um pouco desse projeto inovador, que é o desenvolvimento dessa reserva ambiental da Companhia Brasileira de Alumínio, que mistura o agronegócio junto com conservação. É o que está faltando e é o que está sendo preciso fazer em nível nacional, porque todos nós sabemos que o mundo todo está de olho no nosso país. O nosso país, queira ou não, aceita ou não, ele é o celeiro da produção de alimentos e é a garantia de sobrevivência, basicamente, de boa parte da população do mundo. E a CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, que pertence ao Grupo Votorantim, está fazendo um trabalho sensacional na integração lavoura, pecuária e floresta. É isso mesmo? Sim, nesse território que fica no norte de Goiás, na cidade de Niquelândia, para você ter uma ideia, são 32 mil hectares em que a Companhia Brasileira de Alumínio mantém desde 1940 e que há quase 5 anos decidiu implementar um projeto inovador.
Em 80% do território, ele estava muito bem conservado, com um cerrado de alta qualidade, diversas fitofisionomias diferentes. E em 20% do território tinha eucalipto, que antes era utilizado numa operação industrial que nós temos ali na região. E esse eucalipto não estava sendo mais utilizado, e então a companhia tomou uma decisão bastante corajosa de implementar um projeto onde, nesses 20% do território com eucalipto, nós estamos fazendo a integração lavoura-pecuária, com a aplicação das melhores técnicas de baixo impacto para a produção de soja. Já estamos com 3 mil hectares plantados. E nos 80% restante do território que está com cerrado, nós estamos desenvolvendo outros projetos que mostram que são pilotos, na verdade, para que o produtor rural perceba que é possível também ganhar dinheiro com a conservação, como, por exemplo, esse território a mais para compensações ambientais, para quem precisa de reserva legal e que não tem no seu próprio território, nós podemos fazer compensações nesse nosso território, o ecoturismo que está sendo utilizado, e a coisa mais interessante é que é a produção de mudas nativas de cerrado para reflorestamento, principalmente das APPs. Nós já estamos fazendo vários projetos de reflorestamento no entorno do território ali de Niquelândia, do norte de Goiás, ajudando produtores rurais a produzir água, que é o que precisamos também para a nossa pecuária e agricultura. Pois é, Davi, você tocou num ponto que a gente já vem debatendo há mais de 25 anos, que é a produção tanto de grãos quanto de carne e talvez produção de leite, ou seja, enfim, é a produção do setor agropecuário junto com a preservação do meio ambiente. Então, eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que é possível produzir sim no Brasil, aumentar a nossa produção, a nossa produtividade, sem precisar derrubar uma árvore. E é mais ou menos o que vocês estão fazendo, né? Sim, a nossa experiência que nós estamos fazendo nessa reserva, é claro que ela é bastante ousada, porque ela tem 80% de conservação e 20% de utilização para atividades tradicionais, com melhorias e técnicas. Mas o que nós estamos procurando, na verdade, é mostrar que essa integração, junto com a conservação do cerrado, esse bioma tão importante para a produção rural, pode possibilitar a redução das perdas na agricultura e na pecuária, pela melhor conservação do solo, pela melhor conservação, inclusive, dos polinizadores, tão importantes para a nossa agricultura, e reduzindo, inclusive, o número de doenças e problemas que nós podemos ter no campo. Mas, para isso, é preciso o aprendizado e por isso que nós temos tantos pesquisadores conosco lá. Só para vocês terem uma ideia, hoje, junto na Reserva Legado Verdes do Cerrado, da CBA, nós temos mais ou menos em torno de 5 programas de pesquisa, verificando fauna, flora, qualidade de águas, integrado com a agricultura. Inclusive, é uma coisa muito importante para a agricultura, a questão dos solos kársticos, quando acontece o problema de dolinamento. Também estamos fazendo pesquisas nesse âmbito para poder fazer uma produção integrada, inteligente, que preserve o solo, aumente a produtividade das áreas e que conserve o cerrado. Ô Davi, só para a gente finalizar, porque infelizmente passou muito rápido e eu gostaria até de conversar mais com você sobre esse tema numa outra oportunidade. Em relação à água, o que vocês estão fazendo em relação à água? Bem rapidinho, só para a gente finalizar. Dentro da reserva, nós temos o mais importante rio ali de Niquelândia, o rio Traíras, ele nasce dentro da reserva, corre 87 quilômetros por dentro dela, e a coleta de água da cidade de Niquelândia está dentro do nosso território. Então, dentro do nosso território, tem todo um trabalho de conservação das margens para garantir a qualidade da água. E isso ajuda também na produção. Fora do nosso território, o que nós estamos fazendo é trabalhando com pequenos produtores rurais de Niquelândia, fazendo recomposições das suas APPs, das áreas de proteção permanente ao longo dos rios, que isso ajuda eles tanto na conservação das águas dos seus próprios territórios, contribuindo principalmente para o gado, né? O gado de corte, que é uma atividade bastante relevante ali na região. Tá certo. Bom, eu conversei com Davi Canassa. O Davi é um dos diretores da reserva, o diretor da reserva Votorantim, da Companhia Brasileira de Alumínio, e nós falamos sobre preservação do meio ambiente e produção, vamos dizer assim, de alimentos, carne e grãos. Davi, foi um prazer conhecê-lo, muito obrigado pela sua participação, adorei esse tema e eu acho que você poderia voltar aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse trabalho de preservação que vocês estão fazendo.
Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. É um prazer. Quem quiser conhecer mais, vai no Facebook, digita lá Legado Veredas do Cerrado, tá tudo lá publicado. Tá bom. Abraço. Um abraço, obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre os bons índices de exportações brasileiras de carne bovina e vamos falar também sobre vaca, sobre produção de rebanho na estação de monta. Nós voltamos já, é um minutinho só. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Lembrou o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando uma mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, e esses dados foram compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, mostram que os embarques alcançaram 1.294.000 toneladas. Com bons índices, exportações brasileiras de carne bovina apresentam um aumento de 12% no acumulado desse ano. E na mesma análise referente ao faturamento, foram 5 bilhões e 400 milhões de dólares no período. Foi notado também um aumento superior a 23% na receita em relação ao acumulado de 2019. Segundo a ABIEC, a China segue puxando o volume exportado, mas outros mercados também vêm registrando aumento na demanda, como é o caso dos Estados Unidos e também das Filipinas. Somente no mês de agosto foram exportadas quase 192 mil toneladas. O volume é 19,4% superior a 160 mil toneladas embarcadas no mesmo período do ano passado. O faturamento chegou a 757 milhões de dólares, um aumento de 14% em relação a 661 milhões de dólares registrados em agosto do ano passado. E dentre os principais destinos estão a China, com crescimento de 145%, 529 mil toneladas, os Estados Unidos com crescimento de 39% e 34 mil toneladas, e as Filipinas com crescimento de 23% e 25 mil toneladas. E agora eu vou conversar com Micheline Braga. A Micheline, ela é veterinária, ela é diretora da Otimiza, uma empresa que trabalha com gestão, uma empresa excelente, e nós vamos falar sobre como aumentar os resultados da sua estação de monta. Micheline, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito importante e atualíssimo, como aumentar os resultados da sua estação de monta, que começa basicamente agora, né?
Quem já se preparou já está aí com a estação de monta às portas. Tudo bem? Tudo bem, Toninho. Ótimo. É um prazer estar aqui com você hoje para falar de um tema que está tão atual, né? A cria está tão valorizada e a reposição assustando o recriador, né, o invernista. Então, acho que é um tema da mais absoluta relevância. E a cria ainda tem muito para crescer, né? Ela tem como potencializar muito o seu resultado. E eu queria comentar alguns números, assim, como que o produtor sabe se ele está sendo eficiente ou não. O grande número da cria são os quilos desmamados por vaca exposta. A gente deve perseguir ter 165 quilos de bezerro desmamado para cada vaca que entra na estação de monta. Isso é o que tende a me dar um bom resultado. Mas aí quando a gente vai lá para o campo, o que eu posso fazer para atingir isso? Da onde que vem esse número? Esse número ele vem da taxa de desmama de 75%, ou seja, se eu tenho 1.000 vacas na cria, eu tenho que desmamar 750 bezerros, e eu já sei que eu tenho uma perda entre a prenhez e a desmama em torno de 10%. Então, eu já parto do princípio que a minha taxa de fertilidade ideal é de 85%. Mas como eu consigo isso? Sem gastar dinheiro, sem ter que fazer nenhuma outra coisa mirabolante na fazenda, uma coisa que seja aplicável para todo produtor. Coisas simples, como, por exemplo, ter a maternidade, né? Ter uma maternidade para novilhas e uma maternidade para vacas. Então, por que eu tenho que ter isso separado? Porque a novilha, ela requer um pouco mais de cuidado na maternidade. Primeiro que ela tem um menor tempo hábil se o materneiro ou vaqueiro precisar ajudar no parto. Então, até 2 horas depois que ela entra em trabalho de parto, a gente tem condições de ter muito sucesso numa ajuda para tirar esse bezerro, que a gente no campo diz que o bezerro está atracado, né? Então, tem mais tempo para isso. Sem contar que a novilha tende ter uma maior disposição a enjeitar o bezerro, a não querer dar de mamar, a moitar o bezerro e deixar para lá, enfim. Então, por essa categoria, eu precisar ter um pouco mais de atenção, em estando separado, o materneiro ou vaqueiro consegue ir nesse local pelo menos 2 vezes por dia. Em algumas situações, se for novilha precoce, o ideal é que seja de 3 a 4 vezes por dia. Então, essa maternidade tem que ser num local de fácil acesso, próximo da casa do materneiro, próximo ao curral, enfim, algum lugar onde eu passe sempre, muitas vezes, durante o dia, que garanta que eu tenha facilidade para verificar. Então, eu separo a novilha da vaca para poder ter essa estrutura um pouco melhor. E tem mais uma coisa, qual é o grande problema nos índices da estação de monta? Sempre a primípara. Então, a novilha, depois que pare, ela se transforma em primípara. E quando a gente conversa com qualquer produtor que tem cria na fazenda, seja uma fazenda única e exclusivamente de cria ou quem tem ciclo completo, eles sempre falam, nossa, mas para emprenhar de novo a primípara é complicado e tal. Então, se eu tenho ela separada da vaca, eu consigo, eventualmente, dar um suporte nutricional melhor, usar um proteinadinho de 0,1 ou poder escolher um pasto de melhor qualidade para colocar a maternidade e a creche, né? Que eu já vou explicar o que seria. Então, eu consigo adotar qualquer tipo de tecnologia que cabe à minha estrutura, tanto financeira como operacional, para eu poder alavancar a reconcepção do meu lote de primíparas. Então, esse seria o básico. Toda fazenda tem condição de fazer isso, ter a maternidade e separar as 2 categorias. Outra coisa que ajuda muito é a gente ter as creches. O que é uma creche? É um pasto vizinho, né, da maternidade, aonde à medida que as fêmeas, as matrizes vão parindo, eu curo o bezerro, faço o meu protocolo sanitário, que é aquele que eu adoto, cura do umbigo, mais um vermífugo, enfim, aquilo que eu gosto de fazer. E no ato que eu faço essa cura, eu já tiro o bezerro e a mãe dele para um pasto vizinho.
Ou seja, na maternidade eu só tenho vacas mojadas, vacas prontas para parir. Então, todos os dias, quando eu chego lá nesse local, se tem alguém parido, eu já consigo ver. A vaca mesmo mostra que já pariu, e se ela eventualmente amoitou esse bezerro, fica muito mais fácil para eu localizar o bezerro e fazer o procedimento que é necessário. Então, além disso, o que acontece? Eu tendo a creche, eu tenho meu lote homogêneo e formado. Todo fim de mês, eu encerro esse lote. Se eu tenho uma propriedade maior, onde eu tenho um número maior de fêmeas parindo, eu posso optar por fechar o lote com 100 cabeças, com 120, com 150, enfim, conforme a operação da minha fazenda permite. Mas o que é importante? Ao final dos meses, eu ter esse lote fechado e retiro esse lote da creche para pastos de melhor qualidade, com mais folha de capim, para que essas fêmeas possam ter uma melhor nutrição. E o que é importante na cria? Que é o momento da inseminação artificial, que eu inicio. Normalmente, na nossa região aqui, 1º de novembro, quem que está apto a entrar para a inseminação ou para ser entorada em 1º de novembro? Todas as fêmeas que pariram até 30 de setembro. É verdade. Se eu tenho isso tudo separado, e a partir de outubro eu separo no dia 31 de outubro, então 1º de dezembro eu tenho outro lote para colocar prestação de monta. Com isso, eu não atraso, eu não perco tempo, eu não tenho fêmea apta passando do prazo da inseminação ou de ser entorada. Mas o que isso vai me trazer de benefício? Eu ter bezerros nascidos no cedo, o que todo produtor de bezerro sabe, ou todo invernista sabe, que o bezerro do cedo ele é melhor, ele é mais pesado, ele já desmama mais pesado e ele costuma entregar uma arroba mais de peso lá na frente. Então, é o florão da desmama, que todo mundo quer ter em casa, né? Então, eu fazendo isso, eu consigo manter a minha estação de monta no cedo, ou eventualmente vir puxando essa estação, de nascimento, mais para o cedo, e começo a ter melhores índices. Isso começa a me garantir uma rentabilidade melhor na propriedade, sem que eu tenha tido nenhum tipo de desembolso a mais. Pois é, era justamente aí que eu queria chegar. Ou seja, é simplesmente uma palavrinha chamada planejamento. E seguir o planejamento. Não tem outro caminho a ser seguido. É só isso aí. Senta com quem entende, vamos dizer, do riscado, porque, de maneira geral, todo mundo acha que sabe, mas pode ter certeza absoluta que tem gente que sabe muito mais do que nós e pode nos orientar a ter um resultado muito mais positivo do que nós estamos tendo se continuar a gente mesmo tocando as coisas. Micheline, muito boa essa conversa nossa, excelente. Pode ter certeza absoluta. Você virá mais vezes aqui no nosso programa para comentar sobre esses temas. Muito bom, excelente, uma ótima aula. Muito obrigado e até o próximo programa. Eu que agradeço, Toninho. Um abraço. Outro, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida, ou então como um resultado que aponta uma nova direção. Um grande abraço, muito obrigado a você, que Deus os abençoe e até o próximo programa.